Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre um algoritmo para calcular a forma de Jordan, né? No vídeo anterior eu apresentei para vocês intuições sobre a forma de Jordan e apresentei a demonstração do teorema de Jordan e até apresentei alguns exemplos de como determinar a forma de Jordan, mas os exemplos que eu apresentei para vocês eram todos ad hoc, né? Eu achava um vetor e aí colocava na forma de Jordan, né? E o que eu quero fazer nesse vídeo é o oposto do que eu fiz lá. Então, o que eu quero fazer é apresentar um modo sistemático, um algoritmo, para calcular a forma de Jordan baseado no enunciado que a gente viu do teorema de Jordan. Então, vamos lá? Bom, primeira coisa, vou lembrar a vocês o enunciado da forma de Jordan. O enunciado da forma de Jordan é que ele tem duas partes, né? Uma é que existe uma base de Jordan, né? Uma base no qual um operador linear no espaço vetorial de dimensão finita, para o qual o polinômio carakterístico se fatora em termos lineares sobre K, isso aqui é fundamental, eu preciso que o polinômio carakterístico se fatore. Se eu tivesse sobre um corpo algebricamente fechado, essa hipótese some. Tá? E o que a gente provou é que existia uma base, ou seja, uma matriz de mudança de base, né, que transforma o meu operador para a sua forma de Jordan. Né? Essa forma de Jordan, né, era composta de uma matriz que é diagonal por blocos, né? E cada bloco desses, né, tinha dois parâmetros. Um dos parâmetros era o alto valor, por isso eu preciso, para saber a forma de Jordan, que o polinômio carakterístico se fatore, e o outro parâmetro era o tamanho do bloquinho de Jordan. Né? Nós provamos também o número de blocos de Jordan de certos tipos. Nós calculamos qual é esse número daí, tá? na nossa demonstração. Então, se a gente denotar por NI o número de blocos de Jordan I, né, lambda I, NI de lambda, né, esse NI, a gente provou que é duas vezes a dimensão do kernel de T menos lambda I, menos a dimensão do kernel de T menos lambda elevado a I menos 1, menos a dimensão do kernel de T menos lambda I elevado a I mais 1. Tá? Então, nós sabemos o número de blocos de cada tipo para cada alto valor. Aí nós também provamos que essa decomposição, a menos de permutação dos blocos, né, essa forma de Jordan, essa matriz diagonal por blocos é única. Ok? Bem, isso daí, na verdade, resolve metade do problema, né? Porque, na verdade, calcular, se a gente olhar para os números NI de lambda ali, né? Primeiro, se a gente calcula os autovalores, depois olha para os números NI de lambda, nós conseguimos determinar a forma do bloco de Jordan, da matriz de Jordan. A forma de Jordan é totalmente caracterizada pelos NIs e pelos lambdas. Tá? Então, se a gente consegue calcular os autovalores, e para cada autovalor a gente consegue calcular o número de blocos de cada tipo, a gente sabe como é a matriz de Jordan. Bom, para calcular a forma de Jordan, a forma de Jordan também é uma base no qual isso ocorre, ou é uma matriz que leva de um lugar para outro. Então, faltaria ainda a gente calcular a base ou calcular a matriz que faz essa transformação. Okay? Então, o nosso algoritmo vai se basear em resolver esses dois processos de maneira separada. Primeiro, determinar a forma de Jordan e depois determinar a base. A determinação da base que a gente vai fazer é a mais simples possível. Nós vamos montar um sistema linear e resolver esse sistema linear. Tá? Não tem até nenhuma graça, mas esse modo é mais efetivo do que tentar achar a base de Jordan, que também seria possível, né? Olhando para o processo que você está fazendo, calculando as bases dos kernels. Isso é mais lento do que resolver o sistema linear. Tá? Então, ok. Bom, então vou comentar um pouquinho sobre o cálculo dos diagramas. Né? O cálculo dos diagramas tem dois jeitos da gente pensar. A gente calcula os NIs dado pelo teorema, ou que na verdade me dá o número de colunas, né, de certa altura no meu diagrama, ou eu posso ir calculando quantos pontos eu tenho por linha. É a mesma coisa, porque a gente viu, na verdade, na demonstração do teorema de Jordan, que esse número de linhas e o número de colunas estavam
eram diretamente relacionados. Na verdade, nós calculamos aquele número lá, o número de colunas, olhando para o número de linhas. Tá? Então, o processo para calcular a forma de Jordan envolve a gente calcular para cada alto valor lambda de t, a gente calcular kernel de t menos lambda i, kernel de t menos lambda i ao quadrado, kernel de t menos lambda i ao cubo, até esse kernel se tornar zero, ok? Depois que a gente tiver os autovalores, e para cada autovalor conhecer esses kernels aí, né, que na verdade conhecer esses kernels aí é conhecer os autoespaços generalizados, né? Nós podemos, para cada autoespaço generalizado desse, determinar o número de bloquinhos de cada tipo que eu tenho. Posso fazer isso usando aquela fórmula do NI, ou eu posso fazer isso simplesmente olhando para dimensão de kernel menos lambda i, dimensão de kernel de t menos lambda i ao quadrado menos a dimensão do kernel de t menos lambda i, e assim por diante, né? Essa diferença, né, a gente viu que kernel de t menos lambda i elevado a j é o número de pontinhos que eu tenho no diagrama até a altura j. Então, para calcular quantos pontos eu tenho exatamente na altura j, é só fazer a diferença. Kernel de t menos lambda i elevado a j menos kernel de t menos lambda i elevado a j menos 1. Isso me dá o número de pontinhos que eu tenho na jésima linha. Ok? Cada um desses números, então, vai nos fornecer quantos vetores aparecem em cada linha do diagrama. Ok? Bom, então o próximo passo é calcular a matriz de mudança de base. Calcular a matriz de mudança de base é resolver um sistema linear. Nós queremos achar uma matriz M, de modo que, dado a matriz A inicial, A vezes M seja M vezes J, onde J a gente já calculou. Tá? J já foi determinado no passo anterior. Isso aí me dá um sistema linear, geralmente bem determinado, tá? E qualquer solução que a gente achar vai ser vai ser a matriz de mudança de base, ok? Desde que a matriz seja invertível, né? Que a gente esteja realmente pegando soluções adequadas. Bom, então vamos olhar isso daí, um exemplo, né? Vamos começar com um exemplo relativamente simples, que é uma matriz 3x3, né? Matriz A dada por 1, menos meio, 0, 2, 3, 0, 2, 3 meio e 2, né? E vamos começar calculando a matriz de Jordan. Para isso, a gente vai calcular o polinômio característico, né? A gente vai pegar A menos 2i, calcular o determinante disso aí, vai ver que o polinômio característico para A é x menos 2 elevado ao cubo. Ótimo, é um polinômio característico que se fatora, tá? E dessa forma, a gente pode usar o teorema de Jordan. Também a gente consegue ver que, direto daqui, né, que o único autovalor possível para esse operador é 2. Então, o autoespaço generalizado associado ao 2 é todo V. Ok? Então a gente vai olhar para A menos 2i. A gente calcular A menos 2i, vai dar essa matriz aqui, e é essa matriz que a gente vai, que é uma matriz nilpotente, que na verdade a gente vai buscar os blocos de Jordan para ela. Começando calculando o kernel de A menos 2i, e o kernel vai ter dimensão 2. Okay? E o quadrado de A menos 2i já é 0. Então a dimensão do kernel de A menos 2i é 3. Então nós temos que dois vetores estão no kernel inicialmente, 3 na segunda etapa. Tudo bem? Então isso daqui nos diz que eu tenho dois vetores na primeira linha, né? Até a segunda linha eu tenho 3, então eu tenho 1 na segunda linha. Ok? Ou se você fizer as diferenças desses dois aqui, você vai ter que eu tenho uma coluna de altura 2 e uma coluna de altura 1. Ok? Bom, tendo esse diagrama aqui, né? Esse diagrama aqui fornece completamente para a gente a forma de Jordan associado a esse alto valor, que nesse caso é tudo. Tá? E o que a gente vai ter então, né? Ali a gente tem uma coisa, um bloquinho de tamanho 2 e um bloquinho de tamanho 1. Então a forma de Jordan é essa daqui. Esse é o bloquinho associado ao diagrama de 2 pontos e esse daqui ao de 1 ponto.
Beleza, então nós já calculamos a forma de Jordan. O que nós precisamos fazer agora é calcular a matriz que faz a mudança de base. Para isso, nós vamos resolver esse sistema linear aqui, né? A matriz inicial vezes a matriz é igual a matriz vezes a forma de Jordan que a gente já determinou. Isso aqui a gente determinou agora há pouco. Tá? Essa é a matriz inicial. Tá? Veja que eu escrevi a equação sem usar a inversa, tá? Porque calcular a inversa é caro e poderia tornar a coisa bem mais complicada. Então é melhor você passar a matriz de mudança de base para o outro lado e resolver do modo como eu escrevi aqui. AM igual a MJ. Tá? Então é importante observar que passando o M para o outro lado e deixando a equação dessa forma, você obtém um sistema linear um pouco mais fácil para resolver. Tá? Multiplica isso daí, simplifica. E aí você chega nessas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 equações. Tá? Então, esse sistema tem 9 equações, 9 variáveis. Tá? Sistema de 9 equações, 9 variáveis, você vai falar, meu Deus do céu, que coisa terrível. Tá? Em geral, esses sistemas aqui, né, eles vão envolver no máximo, cada equação, 3 variáveis, o que torna o sistema bem esparso, tá? E razoavelmente fácil de resolver. Tá? Então ele não é o sistema 9 por 9 completo, medonho, que você tem que resolver. Tá? A outra característica que esse sistema vai ter é que ele é um sistema indeterminado. Se eu não me engano, aqui 4 parâmetros ficam livres. Tá? Então você resolve 5 parâmetros em função de 4, você tem 4 graus de liberdade para escolher a sua base. Tá? Bom, resolve e determina uma solução. Tá? Uma solução dessa, se ela for invertível, você vai achar a forma de Jordan completa. Né? Então, você vai conseguir escrever a matriz inicial como sendo essa matriz mudança de base vezes o bloco de Jordan, vezes essa matriz aqui. Ok? Tá? Então, esse daqui é o procedimento algorítmico para determinar a forma de Jordan. Ok, então vamos calcular um outro exemplo, né? O algoritmo de Jordan tem algumas sutilezas, por isso a gente precisa ver alguns exemplos diferentes de coisas que podem acontecer. Então, nesse caso agora, a gente vai calcular um exemplo um pouquinho mais sofisticado, uma matriz 5 por 5. Tá? Então, a gente tem uma matriz 5 por 5 e a gente quer calcular a forma de Jordan para isso daí. A gente vai começar calculando o polinômio característico, os autovalores e depois os blocos de Jordan. Bom, calculando o polinômio característico, a gente chega aqui o polinômio característico, né? Pegar aquela matriz, tira lambda_i ou menos xi, calcula o determinante, você vai chegar que o polinômio característico é x menos 3 ao quadrado, x menos 2 ao cubo. Ok? Esse polinômio característico, de novo, se fatora aqui sobre os reais, né? Quando eu não estou falando que corpo que eu estou nos reais. E os autovalores aqui, né, são 3 e 2, né? O 3 com multiplicidade algébrica 2 e o 2 com multiplicidade algébrica 3. Beleza. E aí o que a gente tem que fazer é estudar. É estudar os kernels de b menos 3i e b menos 2i. Tudo bem? Calculando esses kernels, a gente vai entender os autoespaços generalizados, o operador de Jordan nilpotente restrito a esses autoespaços generalizados. Tudo bem? Bom, a dimensão do kernel de 3 menos bi é 2 e a dimensão do kernel de b menos 3i ao quadrado é 2. Então ali se estabilizou. Tudo bem? A dimensão do kernel de b menos 2i é 1, a dimensão do kernel de b menos 2i ao quadrado é 2 e a dimensão do kernel de b menos 2i ao cubo é 3. Então nós já calculamos isso daqui. Tá? E essas informações aqui são suficientes para a gente agora determinar os blocos de Jordan. Por quê? Né? Veja, o que a gente tem daquelas informações ali, né? Quando eu olho para o kernel de 3 menos bi, eu tenho logo no início 2 e isso depois não aumenta. Tá? Então eu vou ter apenas associado a esse autovalor, né, 2 pontinhos na primeira linha e eu não vou ter nada depois porque não aparecem coisas novas, o kernel não aumenta. Tá? Já quando eu olho para o kernel de menos 2i, eu vou ter
1, 2 e 3. Se eu olho para a diferença desses dois, vai dar sempre 1. Eu estou sempre ganhando 1 ao fazer essas iterações. Então, eu vou ter 1, 2, 3 aqui. Então, nós calculamos o diagrama de Jordan, né? Na verdade, a gente tem, isso aqui são dois diagramas de Jordan juntos, né? O diagrama do 2 está nesse pedaço, o diagrama do 3 está nesse pedaço, ok? Tendo posse isso daí, a gente sabe agora qual é o bloco de Jordan do nosso operador. É um bloco de Jordan do nosso operador, ele tem uma parte do 2 de tamanho 3 e ele tem dois bloquinhos de tamanho 1 associado ao 3. Dois bloquinhos de tamanho 1 significa que nesse lugar ele é diagonalizável, né? Então a gente tem isso isso daqui, né? Um bloquinho de tamanho 3, um bloquinho de tamanho 1, outro bloquinho de tamanho 1. Ok? Então nós determinamos da forma de J. Bom, então vamos calcular mais um exemplo, né? A gente vê outras coisas que podem aparecer. Então aqui temos de novo uma matriz 5x5, tá? E a gente vai começar calculando o pronome característico, que é x menos 2 elevado a 5. Então, nesse caso, a gente só tem um único autovalor. E aí a gente vai calcular a dimensão do kernel e a dimensão do kernel ao quadrado. A dimensão do kernel, nesse caso, vai ser 3, a dimensão do kernel ao quadrado vai ser 5. E aí acabou, né? O kernel ao quadrado já matou todo mundo. C menos 2i ao quadrado mata todos os vetores. Tá? Então nós temos na primeira linha 3, 5 menos 3, 2. Então na segunda linha nós temos 2. E dessa forma, né, o diagrama de Jordan vai ser dessa forma aqui, né, 3 e 2. Ou se você quiser olhar, contar, né, 3 para o primeiro, 5 até o segundo, que é o que está escrito aqui. Bom, e dessa forma a gente sabe como é os blocos de Jordan, né? Nós temos dois blocos de tamanho 2 e um bloco de tamanho 1. Tá? Então, a forma de Jordan para esse operador vai ser um bloquinho de tamanho 2 aqui, um bloquinho de tamanho 2 aqui, né? E, finalmente, um bloquinho de tamanho 1 aqui. Tá? Então, basta calcular as coisas. Então, a gente viu diversos modos, né? A gente viu aqui exemplos com multiplicidades, multiplicidade de blocos, com autovalores diferentes. Tá? Eu queria mostrar várias situações que podem aparecer nesse tipo de situação. Ok. Então, o último exemplo que eu quero fazer com vocês é um exemplo bem legal, que é o seguinte, tá? Então, eu tenho uma matriz 6x6 sobre os reais. Eu não vou dizer qual é a matriz. Tudo que eu vou dizer para vocês é qual é o polinômio minimal dessa matriz. Né? X menos 1 ao quadrado, x mais 1 ao quadrado. E aí eu vou perguntar para vocês quais são todas as formas de Jordan possíveis, dado que eu só conheço o polinômio minimal. Né? Então, assim, eu quero encontrar classes a menos de semelhanças. Né? Poderia estar o bloco permutado, esse tipo de coisa não me interessa aqui. Tá? Bom, então vamos olhar para as informações que o polinômio minimal nos diz e vamos tentar enxergar quais são todas as formas de Jordan a partir disso daí. Uma coisa importante que a gente vai ver é que o polinômio minimal não determina a forma de Jordan, né? Nós vamos ter múltiplas formas de Jordan com esse polinômio minimal. Bem, a primeira observação que eu faço com vocês, né, é que nós não temos nenhum bloco de tamanho maior ou igual a 3. Porque se eu tivesse um bloco de tamanho maior ou igual a 3, né, esse bloco significa que teria naquele lugarzinho ali, naquele pedaço, né, um índice de nilpotência 3, e eu precisaria de um fator, um polinômio minimal, do tipo x mais ou menos 1 elevado a 3 ou mais, o que eu não tenho aqui. Ok? A outra coisa importante que a gente pode ver aqui, né, é que como o polinômio minimal é x menos 1 ao quadrado, isso significa que x menos 1 não mata todo mundo. Tá? Eu preciso de x menos 1 ao quadrado. Então eu preciso de alguma coisa de índice de nilpotência 2. Então eu tenho pelo menos um bloco de tamanho 2 associado a 1 e um bloco de tamanho 2 associado ao menos 1. Ok? Bom, então vamos lá. Beleza. Tá? Então, necessariamente, a nossa forma de Jordan
vai ter um bloquinho dessa forma, né? Um bloquinho de tamanho 2 associado a 1 e um bloquinho de tamanho 2 associado ao menos 1. Isso aí aparece com certeza, né? A matriz tem tamanho 6. Então faltam colocar aqui, isso que me dá uma coisa de tamanho 4. Ainda tenho duas coisas livres ainda que eu posso colocar. O que eu posso colocar ali sem alterar o polinômio minimal? Eu posso repetir blocos dessa forma, então eu poderia colocar 2 blocos desse. Poderia colocar 2 blocos desse, então esse mais esse daqui, né? Daria 6 e estaria tudo tranquilo. Eu poderia botar blocos também de dimensão 1. Tá? Blocos de dimensão 1, associado a 1, associado ao menos 1, ou misturando os dois. Então eu posso botar blocos de tamanho 1 aqui, na verdade isso aqui são 2 blocos de tamanho 1, né? 2 blocos de tamanho 1 associado a 1, um bloco associado a 1 e o outro ao menos 1, ou 2 blocos de tamanho 1 associado a menos 1. Essas são as possibilidades que eu posso colocar ainda por cima. Tá? Eu não posso botar coisa de tamanho 3, e coisas de tamanho 2 que eu posso colocar são essas que estão aí. Eu posso colocar coisa de tamanho 1 e as coisas de tamanho 1 tem que ser ligadas aos autovalores que são 1 ou menos 1. Tá? Então agora é só contar quais são todas as formas. Né? Eu vou ter então que as possíveis formas vão ser, tá? Menos de permutação. Tá? Então eu estou colocando esse bloco e esse bloco são necessários. E aí eu posso colocar mais um bloco desse tipo. Esse bloco e esse bloco são necessários. Aí eu posso colocar bloquinhos de tamanho 1. Esse bloco e esse bloco são necessários, mas eu posso fazer 2 desses blocos aqui. Esse bloco e esse bloco são necessários, né? Porque pelo polinômio minimal. Aí eu posso colocar blocos do tipo menos 1, menos 1. E eu posso ter blocos do tipo assim, né? E esse daqui que são necessários, e botar 2 blocos de tamanho 1, um ligado a 1 e o outro ligado a menos 1. Aqui eu agrupei de modo que nesse pedaço aqui ficasse a parte do alto valor 1 e aqui a parte do alto valor menos 1. Tá? Então essas são todas as possíveis formas de Jordan associados a esse polinômio minimal. Tá bom? Então nesse vídeo eu queria falar para vocês sobre o algoritmo para determinar a forma de Jordan. A gente fez um monte de exemplos sobre eles. A parte importante é calcular o kernel do operador menos o autovalor vezes identidade a alguma potência e a partir disso daí determinar as linhas, né? Eu espero que tenha ficado claro. Era isso que eu queria falar hoje. Fiquem bem.